E aí, galera, beleza? Na aula de hoje vamos dar sequência aos nossos estudos sobre progressão aritmética. Essa é a segunda parte da aula. Se você não assistiu a primeira parte, vou deixar um link na descrição do vídeo. Gostaria também de deixar um recado importante. Se você está curtindo as aulas do canal Resolve, não deixe de se inscrever nesse canal e clicar também em gostei em todos os vídeos. Então, vem comigo, vamos ver a aula de hoje. Propriamente, vamos dizer na aula de hoje sobre a fórmula da soma de uma PA finita. E essa história ela começou há muito tempo atrás, com um matemático famoso chamado Gauss. Ele naquele tempo, ainda era uma criança, um adolescente na época. E o que aconteceu? Ele se deparou com a seguinte situação. O professor dele virou para ele e disse assim: Gauss, eu quero que você realize a soma dos 100 primeiros números naturais, excluindo zero. O professor pensou que o Gauss iria resolver esse exercício igual todo mundo estava acostumado naquela época, né? Considerando os números naturais, com exceção do zero, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e segue assim infinitamente. Chega no 98, 99, 100 e essa sequência continua. Porém, no caso, o professor pediu para ele que ele somasse apenas os 100 primeiros números naturais, excluindo o zero. Na prática, ele esperava que o Gauss fizesse isso. 1 mais 2 mais 3 mais 4, até chegar lá na frente e concluir da seguinte forma: mais 98, mais 99, mais 100. Porém, o que aconteceu? Dentro de pouco tempo trabalhando no exercício, o Gauss virou para o professor e disse assim: professor, já sei a resposta. O resultado desse cálculo vai ser 5.050. E o professor ficou espantado com a agilidade com que ele resolveu aquilo. E nós vamos agora acompanhar qual foi o raciocínio do Gauss para resolver essa atividade de uma forma tão rápida. Naquele momento, o Gauss observou o seguinte: ele tinha uma sequência numérica que era composta aqui no início pelo elemento 1 e terminava com o elemento 100. Ele percebeu que somando as extremidades, olha só o que acontecia. 1 mais 100, 101. Dando sequência a esse pensamento, somando as extremidades, 2 mais 99, 101. 3 mais 98, 101. Dessa forma, ele percebeu que ele teria esse resultado 101 em 50 vezes. Por quê? Como essa sequência é uma PA que oferece 100 elementos e esse resultado 101 ele está sendo constituído em pares numéricos, o que ele percebeu? Que esse resultado 101 iria acontecer por 50 vezes. Basicamente, ele fez o resultado 101 multiplicado por 50, que chegou na resposta 5.050. Algum tempo mais tarde, ele formalizou esse raciocínio na forma da soma da PA finita. Por quê? Se a gente observar e levar em consideração o que a gente trabalhou na primeira aula, essa sequência que ele trabalhou aqui, do número 1 até o número 100, representa uma PA. Representa uma PA onde a razão vale 1, né? A partir do número 1, ele está contando de 1 em 1 normalmente. E o que ele fez aqui para chegar nesse resultado? Ele fez, de forma genérica, o seguinte procedimento. A soma de n termos ela pode ser representada através da soma, né, do primeiro e o último termo de uma PA. Dentro de uma PA, quem representa, qual é a posição que ocupa o primeiro termo? É o A1. Qual a posição ocupa o último termo? É o AN. Como nós estamos considerando os elementos até o número 100, ele vai ser o nosso último elemento, né? Nesse caso, a gente chama ele de AN. Ou seja, ele somou o primeiro e o último número dessa sequência. Então, nós vamos representar aqui de forma genérica a soma de
N números vai ser o quê? O primeiro mais o último número da sequência. E o que ele fez com esse resultado, que no caso aqui foi 101? Ele multiplicou por 50. Em outras palavras, ele multiplicou pela metade de termos que tinha a sequência analisada. A sequência possuía 100 elementos. Ele multiplicou o resultado 101 pela metade de elementos que a sequência possuía. Ou seja, ele pegou o número de termos, o número n de termos que a sequência dele tinha e dividiu por 2 para estar considerando apenas a metade. Dessa forma, a gente consegue deduzir aqui a fórmula da soma dos termos de uma PA finita, aonde o Sn representa a soma de n termos, aonde o A1 representa o primeiro termo da PA, onde o AN representa o enésimo termo da PA, ou seja, o último, E o N representa o número de termos que a PA possui. Muito bem. Dessa forma, nós concluímos aqui, de forma muito tranquila, as duas ferramentas principais que a gente tem para trabalhar com PA. Na primeira parte da aula, nós vimos a fórmula do termo geral e agora nós vimos a fórmula da soma dos termos de uma PA finita. Na sequência do vídeo, nós vamos resolver um exercício onde é possível colocar em prática essas duas ferramentas. Nós vamos agora concluir esse assunto resolvendo um exercício, onde vai ser possível abordar a fórmula do termo geral e a fórmula da soma também dos termos de uma PA finita. Vamos ver o enunciado do exercício. Qual é a soma dos termos da PA? Que começa aqui, menos 16, menos 14, menos 12, segue assim até lá na frente, até chegar no 84 positivo. Como o exercício está pedindo a soma dos termos de uma PA, muitas vezes nós somos tentados a utilizar de imediato a fórmula da soma. Porém, para a gente não perder tempo, é necessário a gente observar quais são os requisitos necessários para a gente utilizar a fórmula da soma. Por exemplo, a fórmula da soma exige que eu tenha em mãos o A1, o primeiro termo da PA. Nós temos o A1, ele está valendo 16 negativo. O AN representa o último termo da PA. Nós também temos o AN, o último termo da PA é 84. Porém, o N nós não temos ainda. O N representa o número de termos que essa PA possui. No caso, o outro recurso que a gente vai ter para chegar no valor de N é a fórmula do termo geral. Então, na maioria dos exercícios de progressão aritmética, vai funcionar dessa forma. Você tem essas duas ferramentas, a fórmula do termo geral e a fórmula da soma. Uma completa a outra. Na maioria dos exercícios, o que vai acontecer? Sempre vai faltar uma informação. E você vai encontrar essa informação utilizando uma das duas fórmulas primeiro. Aí, depois disso, você vai voltar e vai concluir o exercício normalmente. Então, vamos lá. Encontrar o valor de N através do termo geral primeiro. Vamos extrair as informações do exercício. Nós sabemos quem representa o A1 nesse exercício. É o 16 negativo. Vamos registrar aqui. A1 ele é igual a 16 negativo.
O AN ele é representado por 84. AN ele é representado por 84 nesse caso. A razão nós podemos descobrir da seguinte forma. A razão é igual. A gente pode calcular a partir do segundo termo, né? A gente subtrai o antecessor. A razão será A2 menos A1. Isso será igual, né? A2 está valendo menos 14. Menos 14 menos o primeiro termo. O primeiro termo está valendo 16 negativo. Então, como o sinal de menos manda trocar o sinal de quem está aqui dentro, a gente considera então 16 positivo. Ou seja, quem deve 14 e paga com 16, sobra 2 de troco. A razão está valendo 2. Sendo assim, a gente pode substituir todas essas informações na fórmula do termo geral. Então vamos lá. Nós temos que o termo geral é igual a N igual a 1 mais N menos 1 mais N menos 1, isso tudo que multiplica a razão R. Então, a N está valendo 84. 84 é igual a 1 está valendo 16 negativo. Muito bem, mais N menos 1 que multiplica a razão R. Né? R aqui está valendo 2, então nós vamos registrar. O que está acontecendo na realidade? Todo esse parêntese está multiplicando o número 2. Então vamos à sequência. 84 é igual a 16 negativo. Vamos efetuar as multiplicações, né? N que multiplica 2, 2N. Menos 1 que multiplica 2, menos 2. E assim nós vamos isolar a variável n e descobrir quanto que ela vale, né? Então nós temos aqui 84. Do segundo membro, vamos passar para lá esse 16 negativo e esse 2 negativo. Na realidade, nós temos aqui o quê? Nós temos uma dívida de 18, né? 18 negativo. Uma dívida de 16 com uma dívida de 2 é uma dívida de 18. Ela passa para lá com o sinal trocado. Então, vai ser 18 positivo. Isso tudo é igual a 2N. Quem tem 84 ganha mais 18, fica com 102. Igual a 2N. 102 é igual a 2N. O 2 está aqui multiplicando, passa para lá dividindo. 102 vai ser dividido por 2, isso tudo será igual a N. 102 dividido por 2 vai dar 51. N é igual a 51. Ok. Agora, nós estamos aptos a utilizar a fórmula da soma e descobrir qual é o resultado da soma de todos os termos dessa PA que o exercício nos trouxe. Então, vamos utilizar a fórmula da soma, levando em consideração agora que o nosso N ele está valendo 51. A fórmula da soma diz o seguinte: a soma de N termos é igual a 1 mais a N, isso tudo multiplica o número N de termos que a PA possui, dividido por 2. Ok. A fórmula traz a soma de N termos, ou seja, nós queremos somar 51 termos que a PA possui. Então, vamos lá. A soma de 51 termos será igual a 1. O nosso A1 está valendo 16 negativo. Mais a N. O nosso AN está valendo 84. Isso tudo vai multiplicar o número de termos que a PA possui, nós sabemos que é 51, dividido por 2. Ok, a soma de 51 termos será igual. Quem deve 16 e paga com 84, sobra 68 de troco. Então, nós temos 68
que multiplica 51. Isso tudo dividido por 2. Para facilitar os cálculos, a gente já pode simplificar aqui, ó. 68 dividido por 2, a resposta vai ser 34. Nós temos, então, 34 que multiplica 51. A soma de 51 termos dessa PA vai ser igual a 34 vezes 51 é igual a 1.734. Muito bem. O recado de hoje é esse. É sempre um prazer recebê-los aqui. Até mais. Espero vocês no próximo vídeo. Fui!